paz do Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz assim: vocês não terão que fazer nada, porque é o Senhor que vai pelejar por vocês. Texto maravilhoso. Deus falou isso para o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito. O povo de Israel, o povo de Deus, cansado de ser escravo numa terra estranha, em que eles eram muito usados na mão de obra, na força do braço. Eles eram escravos dos egípcios e sofriam demais. E começaram a clamar a Deus pedindo socorro. E Deus ouviu o clamor do povo e decidiu levantar o Moisés para conduzir esse povo lá do Egito até uma terra que Deus já havia prometido aos antepassados deles, Abraão, Isaac, Jacó. E o texto diz que Deus usa Moisés. Moisés estava fugindo de lá do Egito porque havia matado um soldado e ele foi se esconder em Midian. E certo dia, ele pastoreando algumas ovelhas do seu sogro Jetro, ele vai para uma montanha, um monte chamado, se não me falha a memória, Horebe. E quando ele estava naquele monte Horebe, ele contemplou uma sarça ardente. Aquela sarça queimava, mas aquele fogo não consumia, aquela sarça não acabava. E ele ficou observando, chamou a atenção de Moisés aquela cena. E ele se aproximou, e quando Moisés se aproximou da sarça ainda mais, ele ouviu uma voz dizer: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Moisés conversou com Deus através da voz do Senhor naquela sarça. E Deus falou todo o plano dele para Moisés. E Moisés atendeu o chamado de Deus e voltou para o Egito para buscar o povo e retirá-los de lá da escravidão. Quando Moisés, usado por Deus de várias maneiras, em várias pragas, até que o faraó finalmente decidisse liberar o povo para ir para a terra prometida, o texto diz que eles chegaram no mar vermelho, e não tinha para onde eles irem mais. Sabe, eu fico imaginando Moisés com aquela multidão de gente, mulheres, crianças, idosos, seus pertences, e eles se depararem com o mar vermelho e atrás dele o grande exército do faraó. Que situação, hein? Que situação que aquele povo estava. Começaram a murmurar, e no capítulo 14 do livro do Êxodo, diz que o povo perguntava para Moisés: porventura lá no Egito não tinha sepulturas para que tu nos sepultasse quando nós morrêssemos? Precisava tu trazer a gente para cá? O povo estava tão desesperado que não via saída. E Moisés, ouvindo aquele tanto de lamúria do povo, que não é fácil mesmo, Moisés conversa com Deus. E quando ele conversa com Deus, o texto diz que Deus disse para Moisés: o que tu tem nas mãos, Moisés? Por que tu vem perguntar alguma coisa para mim? Você tem um cajado na mão, toca nas águas. E Moisés pegou aquele cajado e tocou com ele nas águas. E o texto bíblico diz que as águas abriram, se cumprindo o que Deus havia prometido. Deus falou para Moisés
diz para esse povo que eles não vão precisar fazer nada. Eu é que vou pelejar por eles. Deus começa a cumprir agora o que ele havia dito através do seu servo Moisés. E aí o povo começa a atravessar, espantados com a mão poderosa de Deus, abrindo o grande mar vermelho. A gente fica imaginando que milagre espetacular. Mas Deus só estava começando a história. A Bíblia diz, se você for lá, ler mais um pouquinho na frente, que quando o povo passou, atravessou o Mar Vermelho, lá vem o exército do faraó. Aí é que foi milagre. Porque a Bíblia diz que quando eles entraram no mar, as águas se fecharam e todos morreram. Todos morreram. Que grande livramento que Deus deu para aquele povo. E o Deus que livrou o povo de Israel do Egito é o mesmo Deus que está no Brasil e quer livrar nós brasileiros da Covid-19. Você não tem que fazer nada, é Deus quem vai pelejar por nós. Você não tem que fazer nada a não ser buscar a presença dele, clamar ao Senhor, para que ele possa cumprir os propósitos nele, os propósitos dele em nossa vida. Não precisa você fazer nada. Você não precisa defender Deus, não precisa defender nada disso. Você não precisa fazer nada, só orar a Deus e pedir a Deus. Deus, seja conosco, assim como o Senhor foi com o povo de Israel lá no Egito. Sabe, muitas vezes nós entregamos as nossas problemáticas, as nossas aflições, as nossas causas diante de Deus. E depois de um certo tempo a gente quer tomar de volta para nós. Duvidamos do grande poder de Deus, de ação em favor de nós e de nossas famílias. E Deus está dizendo, ei, eu não preciso da sua ajuda. Não precisa você fazer nada, deixa que eu pelejo por você. É a palavra de Deus para o seu coração neste dia. Não precisa você fazer nada. Sabe, aquele esposo que você entregou na mão do Senhor para ele transformar? Você não precisa pegar de volta das mãos de Deus. Só confia nele. Deixa que ele vai trabalhar no coração do seu marido. Sabe aquele filho que se desviou dos caminhos do Senhor? Que você entregou ele para Deus e disse, Deus, transforma, faz algo, mas traz ele para os teus braços. E agora você quer pegar ele de volta. Você não precisa fazer isso. Deixa Deus trabalhar na vida do seu filho. Sabe aquela sua empresa que está quase a ponto de falir? Você não precisa fazer nada, só confiar em Deus. Abre sua boca e profetize palavras de bênçãos e de vitória sobre o seu comércio, sua empresa. Confia no Senhor, porque Ele é quem faz o ribuliço acontecer para que sua empresa seja abençoada. Ai, irmã Lucilene, minha vida espiritual está um fracasso, eu não consigo orar, eu não tenho forças para ler a Bíblia. Decida ler a Bíblia. É a única coisa que você precisa fazer. O resto Deus faz, mas orar e estudar a palavra dele é uma decisão sua. É a única coisa que você precisa fazer, é buscar a Deus em oração e é conhecer a Ele através da sua palavra, lendo, meditando, pesquisando, se aprofundando em sua palavra, se aprofundando no relacionamento com Deus. É a única coisa que você precisa fazer. O resto está nas mãos de Deus fazer. Deus te abençoe, Deus te alcance, Deus alcance sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida cotidiana. Deus abençoe você. Deixa Ele trabalhar em seu favor. Amém? Deus abençoe vocês.